O que acontece quando a justiça e a política começam a negociar nos bastidores e o fator decisivo deixa de ser a lei e passa a ser a sobrevivência? Porque o que está acontecendo agora com Jair Bolsonaro não é apenas um caso de saúde, é um movimento que pode mudar completamente o jogo político no Brasil. Nos últimos dias, um novo capítulo ganhou força no cenário político e jurídico brasileiro, e ele envolve diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, que normalmente atua para manter acusações e defender punições mais rígidas, tomou uma decisão surpreendente. Recomendou oficialmente que Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. E isso muda tudo. Mas antes de entender o impacto político, é preciso entender a gravidade da situação. Bolsonaro sofreu um quadro clínico extremamente sério. Um episódio de broncoaspiração, quando líquidos ou alimentos entram nos pulmões, evoluiu para pneumonia e complicações renais. Segundo médicos, o quadro foi tão grave que, se o atendimento tivesse demorado apenas 2 horas a mais, poderia ter sido fatal. Isso coloca o caso em um novo patamar. Agora não se trata apenas de justiça, mas de risco real de morte. E é exatamente esse ponto que muda a posição da PGR. O parecer favorável à prisão domiciliar não é apenas técnico, ele também carrega um peso político enorme. Porque quando a própria acusação defende uma medida mais branda, significa que algo maior está sendo considerado. E é aqui que entram os bastidores. A decisão final ainda está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, mas tudo indica que o caminho já está sendo pavimentado. Nos bastidores, surgem indícios de negociações políticas intensas. Um dos pontos mais comentados é o envolvimento direto de Flávio Bolsonaro. Relatos indicam que ele teria se reunido com Alexandre de Moraes para discutir exatamente essa possibilidade, a ida de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Se isso se confirmar, estamos diante de algo muito maior do que um simples pedido jurídico. Estamos vendo uma negociação de alto nível, envolvendo saúde, estabilidade política e eleições. E por quê? Porque existe um temor real dentro do sistema político. Se Bolsonaro piora na prisão, o impacto pode ser devastador, não apenas para o governo, mas para o próprio STF. Uma crise dessa magnitude poderia gerar instabilidade institucional, revolta popular e até interferência direta no cenário eleitoral. Ou seja, manter Bolsonaro preso nessas condições pode custar caro demais. Por outro lado, conceder a prisão domiciliar abre espaço para algo estratégico. Bolsonaro se recupera com segurança e, ao mesmo tempo, permanece politicamente ativo. Mesmo fora das ruas, ele continua influenciando diretamente o cenário eleitoral. E aqui entra outro ponto crucial, a chamada Lei da Dosimetria. Essa lei, que pode alterar critérios de penas, tem impacto direto nos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E, embora Bolsonaro não seja o principal beneficiado, sua base política seria coincidência ou parte de um acordo maior? Há indícios de que essa negociação envolve justamente 2 pilares: a liberdade domiciliar de Bolsonaro e avanços legislativos que beneficiem aliados políticos. E isso nos leva a um cenário ainda mais complexo, porque não é só sobre Bolsonaro, é sobre 2026. É sobre quem estará forte e quem estará enfraquecido. Flávio Bolsonaro, por exemplo, surge como uma peça-chave nesse jogo. Se ele realmente articulou essa movimentação, isso o coloca em uma posição estratégica dentro da direita. Mais moderado, mais negociador, mais aceito pelo sistema. E isso pode mudar completamente o rumo das próximas eleições. Enquanto isso, outros nomes da direita também observam o cenário. Tarcísio de Freitas, por exemplo, ainda não tomou decisões definitivas sobre seu futuro político. E o prazo eleitoral se aproxima. Ou seja, tudo está conectado: saúde, justiça, política e eleição. E o que parece ser apenas uma decisão humanitária pode, na verdade, ser um movimento calculado. Porque, no final, a pergunta que fica não é apenas se Bolsonaro vai para casa,
mas sim o que isso vai provocar no equilíbrio de poder no Brasil. E, mais importante, quem realmente ganha com essa decisão. Se você quer entender os bastidores da política brasileira sem filtro e acompanhar tudo o que pode mudar o futuro do país, se inscreve agora no canal Visão Política, porque aqui você não vê só a notícia, você entende o que está por trás dela.